Fala galera, tudo bem? Meu nome é Tony, esse aqui é o canal Comenta Aí. É um canal que eu tô abrindo pra gente poder falar sobre futebol, sobre coisas relacionadas a esse esporte de uma forma bem democrática, sem opinião rígida, sem opinião absoluta, tá bom? Espero que eu possa contribuir de alguma forma aí pra gente poder discutir e falar sobre alguns assuntos do momento, né? E hoje, o assunto que eu tenho no momento é o Neymar, né? Voltando pro Santos, Neymar que ficou alguns bons anos aí fora, saiu do Brasil em 2015, 2013, né? Indo pro Barcelona. Fez o trio MSN com o Messi, com o Suárez lá, foi campeão da Champions League, depois foi para Paris Saint-Germain, depois foi para o Hilal, não jogou muito bem no Hilal, por quantidade mesmo, se machucou muito cedo. E não fez um bom futebol lá. Eu acredito que até foi um prejuízo, né, para quem administra o clube. E agora tem essa expectativa, né, dele vir pro Santos. Algumas pessoas falam que já fechou, outras pessoas falam que não fechou ainda, né? Mas o importante é que, vamos dizer assim, que ele venha, né? É um jogador que não tá no seu melhor momento, porém eu ainda considero talvez o maior nome da história nesses últimos anos, ou talvez um dos maiores nesse século XXI, né? Lá do Ronaldo, do Rivaldo, né? Que ele até disse que jogaria no lugar, ao lado do Ronaldinho, Kaká e tantos outros. Mas a gente esperava mais do Neymar, talvez até mais do que a gente esperou do Kaká, do que a gente esperou do Rivaldo. Do Ronaldinho a gente também esperava muito, mas a gente esperava mais do Neymar do que desses nomes que eu falei agora. E ele não trouxe essa... Não realizou essa expectativa que a gente tinha em cima dele, né? Tudo bem, acontece. Talvez a vida externa dele, né, movimente muito ele dentro de campo, a mídia e tudo mais, enfim. Concluindo que o Neymar, a gente pode afirmar que o Neymar é um cara excelente como jogador de futebol, ele é super técnico, assim, é indiscutível, né? Talvez essa volta dele pro Brasil, no Santos, seja o que deu uma revigorada nele e até o torcedor brasileiro como um todo, a nível de seleção brasileira, possa receber alguns frutos nisso, né? Porque o Neymar ainda é novo, né? Ele tem 32 anos, né? Até a próxima Copa ele tem perna para jogar, tem idade, né? Tem futebol, tem uma equipe que sempre que ele tá junto da seleção brasileira acompanha ele, joga por ele, tá com ele. Fora que nossa seleção não tá tão, assim, em termos de jogabilidade talvez não, mas tem nomes relevantes lá que podem contribuir para que ele seja um fenômeno aí, como outros jogadores foram dentro do futebol brasileiro a nível de seleção brasileira, né? Vamos ver como é que vai ser, né, esse retorno, se ele vem mesmo, se vai acontecer, se ele vai apresentar o futebol que a gente considere o futebol do Neymar, ou se ele vai, de repente, ficar encostado, ou alguma coisa desse tipo, ou não vai... Não sei, muitas coisas podem acontecer, mas a gente torce que ele venha e que ele consiga realizar um bom futebol aí, não só para o Santos, mas para o Brasil também, que a gente precisa, e a gente está há 24 anos sem ganhar uma Copa, né? Ao mesmo tempo que a gente vai fazer 24 anos na próxima Copa, ao mesmo tempo que a gente ficou de 70 a 94, e espero que a gente consiga repetir o feito, né? A gente às vezes acha que é difícil, mas nada é impossível, né? O outro assunto que eu queria abordar com vocês aqui era o seguinte. Cara, a demissão do Fernando Diniz, cara, assim, é meio complicado, né? Eu tava vendo o Charla podcast e é uma situação delicada porque isso se repete no futebol brasileiro como um todo, né? O futebol brasileiro, ao mesmo tempo que ele é totalmente desorganizado, apertado, uma logística totalmente desumana com os atletas, com a comissão técnica, ele é um futebol que cobra bastante. E ele cobra em cima de resultado. O futebol brasileiro, o torcedor, o que quer que seja, ele não se preocupa com desempenho, não se preocupa com apresentar um bom futebol. Ele prefere ganhar de 1-0 com gol de bunda, né? Do que ganhar de 5-0 e de repente não apresentar um futebol assim,
excelente, né? Claro que eu tô sendo extremo, mas obviamente ganhar de 5-0 é muito bom, né? Mas o resultado ele permeia diretamente a nossa avaliação em relação ao técnico. Isso é uma cultura do futebol brasileiro, não sou eu que estou falando, funciona dessa forma. E às vezes o próprio profissional que compra, né, que contrata esse técnico, ele comete erros que bota esse técnico na berlinda, né? E a diretoria do Cruzeiro trouxe o Fernando Diniz para o Cruzeiro, num novo momento do Cruzeiro de se reerguer, né, diante do futebol brasileiro. E particularmente eu achei que ele ia ficar lá, pelo menos o Mineiro, o Campeonato Mineiro inteiro, para poder entregar algum resultado, ou de repente mostrar que o Cruzeiro estava de volta no campeonato a nível nacional, e isso não foi possível, né? E o que é engraçado é que o Diniz chegou no Cruzeiro, chegou à final de uma Sul-Americana, não ganhou. Se tivesse ganhado, a história seria outra, pelo que eu mencionei aqui sobre resultado permear a avaliação de profissionais no futebol brasileiro. Infelizmente o resultado ele permeia, ele classifica se esse técnico é bom ou não. Eu falo isso em todos os parâmetros. Talvez se o Jorge Jesus não tivesse ganhado tudo que ele ganhou em 2019, ele não seria o Jorge Jesus. Se o técnico do Botafogo, me fugiu o nome agora, do ano passado, se ele não tivesse ganho tudo que ele ganhou, também não teria sido considerado o técnico que ele é, né? Porque o que permeia é o resultado. E resultado com desempenho fica ainda melhor, né? Mas o Cruzeiro contratou o Diniz e de repente trouxe vários nomes, né? Nomes que não estavam no seu melhor momento do futebol, mas que tinham um peso, né? Como Dudu, Gabigol, Fagner, até o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. E de repente tinha um mês, mais ou menos, né? Talvez menos do que isso, para arrumar esse time. E o próprio Cruzeiro não teve paciência de esperar que esse time fosse arrumado, que o Diniz pudesse mostrar algum resultado, e acabou demitindo o técnico depois de duas derrotas, né? Foi uma derrota pro Atlético e outra pro Betim. Nem sei se foram derrotas, na verdade, né? Foram resultados ruins, né? Que eu li aqui e vi, mas a questão é justamente essa cultura que existe no futebol brasileiro, que é em todos os técnicos, né? Felipe Luiz é um técnico novo no Flamengo, por exemplo, e ele já ganhou uma Copa do Brasil, tem mostrado um desempenho muito bom, tanto fora como dentro de campo, né? Nas manobras que ele faz. E aí é o suficiente para considerar ele um bom técnico. Mas talvez se amanhã ou depois ele começar a cair em derrotas, por mais que essas derrotas não venham de frutos talvez de erros diretamente dele, ele vai ser cobrado por isso e pode até ser mandado embora. Então ele deixa de ser um fenômeno, em tese, para virar uma farsa. O futebol brasileiro funciona assim, infelizmente. Mas assim, parece que o Cruzeiro já está conversando com o Renato Gaúcho, né? E Renato Gaúcho que não quis falar com ninguém, não quis conversar com ninguém quando saiu do Grêmio. Pelas notícias que estão rodando aqui na internet, que eu estou pesquisando, Renato Gaúcho está no radar, parece que até está conversando já com o Cruzeiro para poder assumir. E aí eu fico me perguntando como é que vai ser esse Cruzeiro com o Renato Gaúcho, né? E esses jogadores que são bons jogadores, né? Como eu falei, não estão em momentos excelentes, mas que são jogadores que já mostraram que podem desenvolver um bom futebol. A exemplo do Dudu. O Gabigol assim, ele tá jogando mal há 2 anos, mas tem muita gente que defende que ele já sempre jogou mal. O time do Flamengo que era bom, que ajudou ele a ser quem ele é hoje, né? Eu concordo 100%, mas eu também não acho que o Gabigol ele é de tudo ruim, né? Ele tem suas qualidades, ele precisa evoluir mais, a própria torcida do Cruzeiro já tá cobrando ele, né? Que ele não tem finalizado bem, não tem dominado a bola, não tem feito o normal, né? De um centroavante, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí em relação ao Cruzeiro e o novo técnico. Como o Santos vai lidar com essa questão também do Neymar chegando aí, como a gente vai lidar com isso, né? E outra coisa que eu queria falar com você sobre o Danilo. Danilo, lateral direito, tá vindo pro Flamengo. A princípio é isso, né? Nesse momento aqui eu não sei se confirmou ou não já, mas vamos colocar que ele esteja vindo de fato, né? Danilo é um zagueiro bom. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Danilo foi em 2011, na Libertadores
Santos, né? Aquele Santos do Neymar, Paulo Henrique Ganso, o Léo na lateral esquerda, Edu Dracena, esse time que foi um timaço realmente do Santos, que ganharam tudo nesse ano e jogaram muita bola nessa época. Mas lá se vão 12 anos, né? Então, hoje o Danilo tem 33 anos, vai fazer 34 em julho desse ano, faz 34. E para uma posição, né, de lateral direita, é um jogador que ele pode vir explodir e jogar muito, né, contribuir bastante para o Flamengo, mas ele pode vir ser um jogador que não renda, até se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro de novo. Como eu falei, é uma logística anormal, né, para o jogador, para a comissão técnica, e a gente espera que dê certo, né. Vejo um jogador com bons olhos, que vai contribuir, talvez se não no futebol, mas na experiência de Europa, na experiência de time grande, né, de ter jogado em times grandes, campeão 2 vezes da Champions League pelo Real Madrid, campeão pela Juventus, campeão pelo Porto, né, em campeonatos nacionais. Então, assim, é um cara campeão, é um cara que tem o DNA que o Flamengo gosta, né, jogador campeão. E, assim, o Rafinha, quando veio em 2019, também tinha uma idade, o Felipe Luiz também tinha uma idade, e eles conseguiram surpreender, essa é a verdade. Jogaram muita bola, demonstraram o mesmo futebol que jogavam na Europa. Assim, eu tenho pra mim que o fato de ter havido muitos jogadores europeus naquele time, né? Pablo Marinho tinha jogado na Europa já, o próprio Diego Alves, o goleiro, tinha jogado na Europa, o Gerson tinha jogado na Europa, o Diego jogava na Europa, o Everton Ribeiro não jogava na Europa, mas jogava num time de fora. Então, assim, Arrascaeta jogava na seleção, Bruno Henrique tinha jogado na Europa. Isso facilita o contato, né? O entrosamento, a conversa dentro de campo, porque são jogadores que já jogaram em alto nível, então eles juntos conseguem transmitir isso de uma forma melhor. O Danilo chega, talvez no mesmo perfil, talvez num time não tão como esse, de 2019. Mas que, de repente, pode ser uma nova era para o Flamengo, né? Pode ser um novo momento para o Flamengo e espero que as coisas aconteçam, né? E Felipe Luiz está sendo um excelente técnico, eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai saber trabalhar esse jogador e que ele possa contribuir bastante, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, né? Que também é um jogador de seleção, que pode, de repente, voltar a jogar na seleção, mesmo com a idade que tem, e dar frutos, entendeu? Isso que é importante. Galera, então assim, por hoje é isso, eu espero que eu possa ter contribuído aí com as informações e comentários, na verdade, né? Se você gostou também, comenta aí, pode ficar à vontade, que eu vou tentar fazer mais vídeos como esse, pra gente poder bater um papo assim, leve, sem opinião rígida, como eu falei, sem opinião absoluta, comentar opinião mesmo, o que você acha, o que eu acho, o que a gente pensa sobre futebol a nível brasileiro, né? Eu vou tentar ficar mais no Rio de Janeiro, nos times do Rio, porque eu acho que eu tenho mais acesso, estou mais próximo, mas notícias relevantes assim, acho que isso é importante a gente transmitir também para poder conversar um pouco e bater um papo, beleza?